gov.br. Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio você confirma a presença nas eleições 2022. É fácil, de graça e sem sair de casa. Acesse o Título Net. Aqui você emite o seu título de eleitor, paga aquela multa, altera seu local de votação, inclui seu nome social e mais. A Justiça Eleitoral garante seu voto. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Vem ser feliz com a gente. Muito mais música, muito mais alegria. 24 horas no ar. Essa é a sua rádio. Mais Brasil News. Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. Vem aí, Diego Maia, com a sua pílula diária de otimismo. Opa, me diz uma coisa, o que te faz feliz? Dinheiro? Luxo? Ostentação no Instagram? Ou um dia com amigos, um dia na praia, ter tempo de qualidade com as pessoas especiais? Olha, minha gente, cada um de nós tem e deseja a felicidade de um jeito diferente. Não cabe a nós julgar quem tá certo e quem tá errado. Quem sou eu para julgar? Então, o que eu quero te dizer é, não importa o modo que você se sente feliz, eu sugiro, eu recomendo, eu te peço que você corra atrás desse modo e não desista disso de forma alguma. Existem umas formas de felicidade que não precisam de muito esforço, é verdade, mas há outras formas de felicidade que precisam. Aí é uma questão sua. Pegou a visão? Bora voar! Bora voar? Ligue para nosso departamento comercial e anuncie já. 61 99935 5808. Entretenimento, notícia, música, promoções, participação do ouvinte. Tudo isso e muito mais é aqui na sua rádio. Mais Brasil News. Notícias e música na mesma sintonia. Agora, na Mais Brasil News, Direito ao Ponto, com o especialista Max Telesca. Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. 101,7 FM. Direito ao ponto. Direito ao Ponto. Agora, na Mais Brasil News, Direito ao Ponto. Olá, muito bom dia e seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Direito ao Ponto, seu programa aqui na Mais Brasil News 101,7 FM de descomplicação do direito. Nós ouvimos o Papo dos Quatro com o nosso amigo Alessandro Saturno falando da fake love. Hoje nós falaremos de fake news, né? É isso aí, vamos descomplicar esse tema que está tão atual. Você já sabe, mas eu gosto sempre de reforçar aqui no início do nosso programa que nós vamos bater um papo informal, um papo sobre o direito no seu dia a dia, das pessoas, das famílias, o que muda na sua vida prática. Fique conosco até às 11 da manhã, 11h07, por aí, nesse sabadão de sol aqui de Brasília, mais um de feriado, um feriado enforcado, esse aí literalmente, né, porque é o de Tiradentes, e o aniversário de Brasília, 62 anos, que foi na quinta-feira, mas nós estamos aqui no 101,7 ou na 101,7, trabalhando para que você tenha a melhor informação, e este é um tema que você vai gostar. Eu convido você a ficar aqui até às 11 da manhã. Não é isso, Everson Pichula? Hoje nós vamos falar sobre as fake news. As fake news, as tão famosas e faladas e mal faladas fake news. Você sabe o que é? Certamente você já ouviu falar, né? Você já recebeu, você talvez tenha até repassado, né? Se deparou com alguma ali naquele grupo de WhatsApp que estão falando as coisas, né? Quando você recebe um link ou um texto do seu WhatsApp, no Telegram, em um grupo de família, fica na dúvida se é notícia falsa ou não, o que você faz?
Como que essas fake news, né, essas notícias falsas atrapalham a democracia, o trabalho dos jornalistas, e como será o combate a elas na eleição desse ano, que promete ser a eleição mais polarizada, uma eleição difícil, uma eleição complexa, nervosa, que a gente vai e já está vivendo, na verdade. Existem muitas frases famosas sobre isso. Uma delas é atribuída a Goebbels, que era o ministro da propaganda da Alemanha nazista, era o marqueteiro do Hitler, né? Para a gente usar uma expressão atual, que ele dizia assim: uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. Este que vos fala também já foi alvo de fake news, fofocas difamatórias, todo mundo, quem está na vida pública está sujeito a elas. Em tempos de pós-verdade e fake news, não abandonemos a tradição humana da busca pela verdade, mesmo nas relações pessoais. E fica aqui a lição do poeta recifense Mauro Mota, da Academia Brasileira de Letras, que ele dizia o seguinte: uma mentira arranha, a verdade dói profundamente. A mentira na política, ela é infelizmente uma regra, não há uma exceção. Mas do que se trata esse fenômeno? É novidade? A fake news é uma novidade ou é uma coisa que sempre existiu? Há por trás dessa imensa disseminação de mentiras, teorias que explicam tudo isso. Nós vivemos tempos da pós-verdade, onde a verdade subjetiva, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu entendo, é mais importante do que a verdade objetiva, ou seja, a verdade científica, aquilo que foi comprovado cientificamente. Ou seja, o que eu penso é mais importante, sob a ótica da pós-verdade, das fake news, do que aquilo que está provado, mesmo que a ciência diga em sentido contrário. Filhos da pós-verdade são as fake news, as teorias conspiratórias, o negacionismo, coisas nefastas, né? Bom, tem muita coisa que se fala. Tem uma frase famosa também da Hannah Arendt, a importante filósofa, que diz o seguinte: ele, o embuste, né, que é um sinônimo de mentira, não entra em conflito com a razão, pois as coisas poderiam ser perfeitamente como o mentiroso diz que são. As mentiras são frequentemente muito plausíveis, mais clamantes à razão do que a própria realidade, uma vez que o mentiroso tem a grande vantagem de saber de antemão o que a plateia deseja ou espera ouvir. Ele, o mentiroso, prepara a história com muito cuidado para consumo público, de modo a torná-lo crível, já que a realidade tem o desconcertante hábito de nos defrontar com o inesperado para o qual não estamos preparados. Veja que a filósofa fala o seguinte: olha, é mais fácil, é mais palatável, é mais gostoso, né? Fala com a nossa criança, com a nossa imaginação, ouvir uma mentira do que uma verdade. Isso é desafiador. Acreditar numa teoria conspiratória, onde tudo é redondinho. Muito bem, eu já falei demais, Everson. Para isso, nós temos hoje aqui dois convidados muito ilustres e importantes nessa área. Nós vamos falar com Vitor de Andrade Monteiro, que é analista judiciário lotado na assessoria especial para enfrentamento à desinformação e fortalecimento institucional do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Ele é responsável pela fiscalização, é um dos responsáveis, ele está nesse grupo aí de trabalho, responsável pela fiscalização das fake news nas eleições. Nós temos também pelo telefone um jornalista, Eduardo Militão, do UOL, um dos grandes jornalistas brasileiros. Ele é um jornalista bastante premiado, meu amigo, e faz um trabalho sério, é um jornalista que tem, né, esse nome, que honra esse nome, né? E é o que eu sempre digo, né, eu até falei isso no Dia do Jornalista: nunca a civilização precisou tanto do bom jornalismo nessa época de pós-verdade e fake news. Bom dia a todos, a todas, e eu quero já começar com o Vitor do TSE, né? Não sei se ele está aí já disponível, Pichula. Então vamos lá. Bom dia, Everton não, o Vitor do TSE, já dei um bom dia para o Everson Pichula e agora vamos a bom dia ao Vitor do TSE. Vitor, o que caracteriza uma fake news? Estou falando assim bem genericamente para você e te faço essa pergunta para você começar o tema. Bom dia, Max. Inicialmente gostaria de agradecer bastante o convite para estar aqui hoje conversando com você.
A oportunidade aqui é muito salutar. Inicialmente, gostaria de parabenizar pela maneira como está conduzindo esse programa. Eu acho que a gente precisa muito da informação direta, da informação simples. Eu acho que a comunicação ela tem que ser feita no sentido de que a gente transmita e o ouvinte consiga captar. Então, a gente tem a oportunidade de dar transparência para a comunicação, de uma forma clara e simples. Eu acho que é importantíssimo, especialmente no momento atual. A sua introdução foi excelente, eu acho assim, você tocou nos pontos, eu acho, mais centrais e foi muito rica, né? Para a gente começar essa discussão, que é uma discussão muito ampla, né? A noção de fake news, e aqui eu já queria começar discutindo um pouquinho a ideia da terminologia fake news, né? A fake news, inicialmente, a gente costuma pensar uma informação que não é verdadeira, né? Só que essa percepção de fake news como informação que não é verdadeira sofreu alguns abalos, especialmente pelo uso indiscriminado da expressão fake news. O que a princípio se pensava como uma expressão que denotava uma informação mentirosa, aquela informação que não corresponde a fatos e que ela serve muitas vezes para causar um mal, para prejudicar alguém, ela hoje é utilizada até como coisas que eu não gosto, é sinônimo de coisa que eu não gosto, né? E isso daí foi muito reforçado, os pesquisadores sempre rememoram uma entrevista do ex-presidente Donald Trump, quando alguém questiona algo que ele não gosta, né? O jornalista questiona uma pergunta que ele não gosta, ele fala, "You are fake news", você é fake news. Então a gente percebe que o fake news, que era para ser a princípio uma análise de realidade ou não realidade, passou a ser um rótulo que eu dou a coisas que eu não gosto também. Então, a partir do momento que a gente tem um fake news, uma ideia de fake news que serve para muitas coisas, serve para quase tudo, a gente vai percebendo que a ideia de fake news é melhor ser abandonada e tratada pelo nome mais adequado, né? Então, a gente, aqui eu falo de uma maneira mais técnica, né? A gente poderia chamar isso de fenômeno da desinformação. E o fenômeno da desinformação envolve basicamente três perspectivas. Tem aquela desinformação que é conhecida como informação falsa, né? Ou uma informação que não é completa, né? Que a gente chama, a doutrina chama de misinformation, que é aquela informação que você passa para a pessoa achando muitas vezes que está com razão, e aí você até lembrou, né? Às vezes a gente passa uma mensagem, repassa aí no WhatsApp para alguém, que a gente acredita que é verdade, porque por vezes ela retrata uma coisa que eu gostaria que fosse verdade, e ela se espraia, né? Ela se irradia aí pelas redes da internet, se viraliza, e ela termina transmitindo uma notícia que não é verdadeira. A gente também tem a desinformação, que é intencional. Aí é chamada como realmente disinformation, né, pela doutrina, que é aquela quando você quer causar um mal. Então, você pega uma notícia que não é verdadeira e você quer causar um mal, e aí você mente, né? Cria uma história para prejudicar. E tem ainda aquela que não é necessariamente uma inverdade, mas ela é colocada em um contexto descontextualizada, né? Há uma manipulação da contextualização que serve para causar mal. Então, a informação ela não vai exatamente como deveria ser. Ela retrata um cenário que a percepção do ouvinte ela tem uma concepção errada sobre essa notícia. Então, a gente pode tentar aproximar, né, a fake news dessas três perspectivas. Ou seja, desinformação, essa descontextualizada, né? Porque eu lembro que tem um livro, até que eu trouxe aqui, Matteo D'Ancona, que ele fala isso. Ele fala... Excelente livro, pós-verdade. É da pós-verdade, que ele diz que a informação, a luta que houve contra o tabaco nos Estados Unidos, que essa foi o primeiro caso de fake news, que demorou quantos anos para que se compreendesse algo que é óbvio que o cigarro faz mal. E foram 30, 20 anos, 25, 30 anos, e que a grande arma era a descontextualização, trazer estudos, pedaços de estudos tirados dali ou daqui e descontextualizados, né? A outra, então, a informação falsa, aquela que é intencional, ou seja, a desinformação dolosa, que você quer participar, uma outra pessoa de algo falso mesmo, e aquela que você traz sem saber, né? Então, são vários os aspectos. E o TSE, como é que é o trabalho do TSE nesse combate às notícias falsas? O TSE ele não está alheio, né, à compreensão desse fenômeno e à perspectiva de que é necessário uma análise
direta, uma análise forte e uma análise sistêmica, né? Desde 2018, a eleição de 2018, a gente percebeu de uma forma um pouco mais consistente, a gente pode falar assim, o fenômeno da desinformação em processos eleitorais, né? E a partir de 2020, o TSE montou um programa de enfrentamento à desinformação. Na eleição ainda era um caráter, a gente pode falar, eu não diria incipiente, mas era um primeiro esforço, e aí um esforço muito sério e com excelentes resultados, a gente teve em 2020, para enfrentar a desinformação de uma maneira mais objetiva e buscando melhores resultados. De 2020 para cá, a gente aprendeu bastante, a gente entendeu a necessidade de aproximar com parceiros, né? A gente percebe que a desinformação é um fenômeno muito difícil de ser combatido, porque ela se irradia muito mais rápido do que a informação. A gente percebe que a desinformação é muito mais gostosa de ouvir. Você falou muito bem, né? Nesse momento de pós-verdade, a gente gosta de prazer, né? E a informação que a gente gosta de consumir é aquela que nos agrada, não necessariamente é verdade, porque nem sempre a verdade é gostosa, né? A verdade, muitas vezes, ela é dura. Então, a gente percebeu que é importante estruturar ainda mais as nossas redes de contato, nossas redes de parcerias e nossos instrumentos de efetivo combate à desinformação. Eu costumo utilizar a palavra combate, né, desinformação, mas talvez o melhor seja enfrentar, né, encarar de frente, porque a perspectiva que o TSE tem hoje é de uma eleição que se afaste dessa beligerância, que seja uma eleição muito mais de união, né, no sentido de uma percepção plural de pessoas, de ideias, que todas se reúnam no mesmo sentido, que é no sentido de ter eleições legítimas, de ter eleições claras, transparentes e que venham a trazer uma representação política que corresponda realmente ao ser da sociedade. Partindo dessa premissa, em 2021, ano passado, foi criado um programa permanente de enfrentamento à desinformação no âmbito do TSE, é o chamado PPED. E aí foi criada também uma assessoria especial de enfrentamento à desinformação e de fortalecimento institucional. Dentro desse âmbito, desse escopo de atuação, temos basicamente três eixos de atuação. O primeiro eixo de atuação consiste em informar. A gente entende que desinformação se combate com informação de qualidade. Então, o TSE tem uma preocupação permanente de informar da melhor maneira possível o eleitor, para que ele entenda como funciona o processo eleitoral, para que ele entenda os mecanismos do processo eleitoral com o máximo de transparência, porque a gente não quer que o eleitor tenha que confiar no TSE, a gente quer que ele entenda como funciona e a partir da sua crença, da sua verificação pessoal, identificação, ele possa confiar realmente no sistema, porque nós temos um dos sistemas mais íntegros do mundo, nós somos uma referência mundial, né, em processos eleitorais. O segundo eixo de atuação, Max, é o eixo da capacitação. A gente percebe que um eleitor capacitado, os agentes políticos, né, que participam do processo, quando estão capacitados, eles conseguem identificar com mais facilidade o que é uma desinformação e o que não é. Quem consegue entender um pouco melhor o que é desinformação ou o que não é desinformação, ele deixa de ser um agente de desinformação e passa a ser um agente promotor de uma melhor sanidade do ecossistema informativo, né? Você perceba, se eu consigo identificar com mais clareza quais são aquelas características bem próximas da desinformação, que a gente pode citar várias, mas dentre elas, primeiro, que a desinformação ela tende a lidar, não é com sua cabeça, ela lida com o seu fígado, né? Ela lida com emoção. A desinformação ela busca criar um estado anímico que incentive você a beligerar. Então, isso é uma característica muito clara. Outro, as informações aquela informação que chega para você sem fonte indicativa, aquela informação que você só encontra naquela mensagem que você recebeu, em canto nenhum outro canto você consegue encontrá-la, né? A pessoa não consegue, então, tem que fazer a checagem, né, Vitor? Tem que buscar outras. A gente vai entrar nesse assunto de como você pode identificar, porque essa abordagem que você está fazendo, então você pega se capacitar o eleitor de compreensão, ele deixa de ser um agente inconsciente dessa fake news, da pós-verdade. Agora, o que me chama a atenção é o comportamento das pessoas que sabem
e continuam, se tornam cúmplices que ingressam na política de uma maneira onde há até mesmo uma cumplicidade da usina de fake news. Isso que é, para mim, o fenômeno que acontece hoje, mais interessante sob o ponto de vista histórico. E são você ia falar em 3 eixos, são 2 ou 3 eixos? Perfeito, e você já levantou aqui a discussão para o próximo eixo, que é justamente o eixo da resposta. Então, a gente não basta informar, a gente capacitar, mas a gente também tem que ser responsivo, né? E essa resposta tem que ser uma resposta informativa. Então, diante da veiculação de desinformação, o TSE também busca apresentar a informação correta, responder à desinformação, evidentemente, com caráter instrutivo. E aqui a gente tem vários instrumentos de comunicação do TSE, que a gente pode conversar um pouco sobre isso, e o principal deles é o site Fato Boato, que a gente junta lá as principais desinformações que foram encontradas e umas respostas para elas. Muito bem, muito bem. Eu vou passar a bola aqui para o meu amigo Eduardo Militão, que está aqui com a gente também. É um grande jornalista, como eu falei, premiado. Militão, me diga uma coisa, na sua visão, como é que isso afeta o seu trabalho, como afeta a sociedade? Fala um pouquinho sobre fake news para nós, como é que você está vendo isso? Você que tem bastante experiência, é um jornalista premiado. Bom dia a todos aí, bom dia ao Max, bom dia ao Vitor, todos os ouvintes da rádio. Obrigado aí pelo convite, pelos elogios indevidos, gentilmente indevidos, mas obrigado por tocar nesse assunto que é importante para a sociedade. Eu concordo com tudo que o Vitor falou, porque o fenômeno da desinformação, né, que é o termo que se usa, o fenômeno das afirmações falsas, ou fake news, ou como a gente diz lá no interior, mentira, esse fenômeno aí, ele atinge sim uma dinâmica eleitoral, ele atinge a democracia, mas eu queria trazer aqui 2 pontos aqui que talvez sejam muito importantes para o nosso querido ouvinte, que está gastando tempo para nos ouvir nesse sábado de manhã, que influencia a sua vida diretamente. A primeira é a seguinte: a primeira é que as mentiras na internet, no WhatsApp, ou as verdades pela metade, né, que assim, você conta uma história, mas esquece de contar a outra parte, deliberadamente ou não, né, não vou entrar nesse juízo de valor, o que elas causam é um dano, mais que um dano à democracia, é um dano à civilização, porque a civilização precisa sobreviver, e para sobreviver você não pode atacar a vida, não pode atacar a saúde, você não pode distribuir mentiras, desinformações ou afirmações falsas ou afirmações pela metade que façam que as pessoas se suicidem involuntariamente. Sendo bem claro, quando você diz que se a pessoa tomar vacina contra o coronavírus, é mais perigoso do que se arriscar ao vírus, você está incentivando as pessoas a não tomar essa vacina e possivelmente sendo responsável pela futura morte delas. Todo mundo aqui, eu acredito que vocês tenham amigos no interior, eu sou do interior, eu tenho amigos no Zap. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, meus amigos estão distribuindo vídeos no Zap, meus amigos de infância. E volta e meia tem uma afirmação dizendo que é melhor não tomar vacina, que a vacina é um perigo. Quantos amigos nossos não morreram porque não tomaram a vacina? Quantos morreram porque tomaram remédios caseiros que esses sim, faziam mais mal do que bem? Mesmo com as informações da comunidade científica, dos médicos, 1, 2, 10, 50 médicos, esse aqui é o remédio correto, esse aqui é o incorreto. Aí ninguém tem prova. Aí alguém vem, arranja um médico lá da Conchinchina para dizer o contrário. Não, eu acredito nesse. Aí ele vai, faz aquilo e morre. Então, Oi? Perdemos o Militão aqui, não? Militão, tá me ouvindo ainda? Eu estou ouvindo. Então continua o teu raciocínio. Eu estava dizendo o seguinte, que a desinformação, ela, além de causar um mal à democracia, ela causa um mal à civilização, porque ela leva as pessoas a morrer, entendeu? Ela destrói o nosso pilar constitucional mais importante, que é a vida. Artigo 5º, todo cidadão tem direito à vida, vem antes da liberdade, a liberdade constitucional. Por quê? Porque são obviedades que a gente tem que dizer. Sem vida, não tem liberdade, não tem democracia, não tem nada. Então, esse é o primeiro ponto que eu levanto, assim, que a desinformação,
ela coloca em risco a existência da sociedade. Não importa se você vai votar em Joaquim, Huguinho, Zezinho, na direita ou na esquerda, se você ataca o pilar básico da sociedade e a sua existência, acabou a civilização. Vai começar a morrer um monte de gente por causa de uma questão de boatos. Militão, uma das características aí da pós-verdade, desculpa te interromper, mas você está entrando exatamente onde seria a próxima pergunta para ti, é o comportamento do destinatário da mensagem mentirosa, né? Antigamente a mentira era dita, né, e assimilada inconscientemente pelo público. Hoje em dia tem um comportamento massivo, as pessoas, o eleitorado se associa ao líder da mentira. Como é que você está vendo isso? Você concorda com essa afirmação que não é minha, é desse filósofo, desse jornalista, na verdade, que escreveu o livro Pós-Verdade? Eu acredito que está correto, porque muitas vezes você vê no seu diálogo direto com as pessoas, você demonstra a verdade objetiva para ele. Você mostra aqui, aqui estão os fatos. Aí você entrega os fatos para ele. Toque, analise, veja com seus próprios olhos. Aí a pessoa fala, mas é o que eu estou sentindo, é a minha emoção, é o meu sentimento. Quando é sentimento subjetivo, aí sim eu acredito que você passa para a pós-verdade. Porque não vale mais a verdade factual objetiva do que está escrito numa reportagem. Não vale mais a verdade factual objetiva do que está escrito na bula do remédio. Não vale mais a verdade factual objetiva do que está dizendo na lei. Vale o que eu sinto. Eu simpatizo com fulano, então já que eu simpatizo com fulano, ele está dizendo isso, eu vou contra. Olha, eu tenho antipatia por fulano, então mesmo ele falando algo que eu acreditaria, eu vou contra. Então, eu acredito que sim, Marcos, acontece isso. Mas eu gostaria aqui de sugerir, se ainda tiver um espacinho, algumas receitas de bolo para o leitor que está, o ouvinte que está do outro lado da rádio, poder se prevenir contra isso e manter um nível de sobrevivência nessa confusão que a gente se meteu. Então, antes, você tem aí a receita de bolo, eu quero te fazer antes de você dar a receita do bolo, da fake news, porque você é um jornalista que está há muito tempo no mercado, conhece bastante, passou por todos os veículos mais importantes da imprensa brasileira e provavelmente, certamente nos dará uma receita de bolo. Mas eu queria que você voltasse, eu acabei te interrompendo, você estava falando sobre o problema da vida, né? A questão que se liga exatamente, a desinformação tira vidas. Tem um caso no litoral paulista, por exemplo, que divulgaram que uma mulher era uma bruxa e sequestrava crianças. Isso foi agora, acho que tem 1 ano, 2, né? Ela foi linchada... 2018. Ela foi linchada pela população e acabou morta. E era tudo mentira. Até que ponto, então, pode... É isso que você estava falando, né? Exato. Você cria você usa os valores morais, religiosos das pessoas, né? Pessoal, olha, ali tem uma bruxa ali, a mulher parece com ela, né? E de repente a pessoa, é a bruxa, né? Porque ela estava passando no supermercado, se não me engano, é lá no Guarujá, no litoral de São Paulo. Uma cidade relativamente grande, né? Não é um interiorzão, assim, que as pessoas em tese estariam, né? Menos informadas. Mas estava lá circulando no WhatsApp, nas redes sociais, foi agredida, a mulher morreu, né? E ela estava com uma Bíblia na mão, ironicamente, né, nesse dia, né? Olha só. Então você veja, nem isso a protegeu. Né? Não adiantou. E a receita do bolo? A receita do bolo aqui é que eu passo para as minhas tias no grupo de Zap, eu passo para todo mundo que eu converso, que é como você checar se uma informação que você recebe no WhatsApp é verdadeira ou não. A primeira é a mais simples. Metade dos boatos já foi checado. Então você pode simplesmente digitar no Google aquelas palavras, né? E verificar se ela é verdade ou não. Por exemplo, semana passada um colega me mandou uma história de que um advogado com o nome de Avacalildo, o nome do advogado era Avacalildo. O advogado Avacalildo estava fazendo uma teoria da conspiração. Eu falei, a primeira coisa é Google, né? Olhei lá, já tinha desmentido que era falso. Segundo, você pode consultar até no cadastro de advogados e ver que não existe no Brasil inteiro nenhum advogado com o nome de Avacalildo, né? É literalmente uma avacalhação. Então, a primeira receita de bolo pegue, antes de repassar no grupo, confira no Google se já tem alguma notícia desmentindo aquilo. Tem vários sites que fazem essa checagem. A agência Lupa, o UOL Confere, que é um serviço do UOL onde eu trabalho, o serviço Fato ou Fake, que é das organizações Globo,
Existe também o boato.org, que faz uma checagem de boatos há anos. Esse é do TSE. E a agência Esse acho que é do TSE, Vitor, o que ele citou agora. Na verdade, a gente tem um site que chama Fato Boato, mas essas agências todas que o Eduardo Militão está apresentando aí são parceiras do nosso projeto, né? São vários parceiros que fazem parte desse grupo que a gente condensa as informações e divulga lá no Fato Boato. Então, Fato ou Fake, Lupa, qual é que é a do UOL mesmo? O UOL Confere? O UOL Confere é um serviço dentro do UOL, tem também a agência Os Fatos, né? E o boatos.org faz isso há muito tempo, acho que talvez seja um dos sites mais interessantes, ele não tem um design esteticamente bonito, mas ele é um modelo antigo, mas ele faz isso antes disso aí virar um fenômeno de preocupação, é bem interessante o Boatos. E a segunda medida que eu recomendaria é que as pessoas confiem no trabalho do jornalista. Procure as notícias feitas por jornalismo profissional, em que tem o nome do profissional, a empresa, e você sabe que existe. Não um site obscuro criado há pouco tempo, em que não tem endereço no Brasil, em que não tem endereço, não tem telefone, enfim, não tem nenhum tipo de contato, que você nunca ouviu falar. E por que eu digo confio no jornalismo profissional? Não é porque eu quero garantir minha vaga de mercado, garantir o emprego e o leite das minhas crianças. É porque nós, jornalistas, estamos sobre um regime de controle, né, social e judicial, inclusive, né, que nos impede de dizer as coisas que estão na nossa cabeça. A gente diz aquilo que a gente pode comprovar, né? Fazendo propaganda, eu fiz um livro, né? Ou eu escrevi uma reportagem. Para eu escrever ali, não tem as coisas que eu acho, na minha opinião, não é ali que eu posso comprovar documentalmente. Eu tenho essa responsabilidade. E se eu feri-la, eu vou ser processado, tanto judicialmente como moralmente pela sociedade. Porque logo vai aparecer alguém numa rede social e você fala, você escreveu isso aqui, olha o documento dizendo o contrário. Né? Então, confie no jornalismo, seria a terceira dica. E a quarta, assim, se você não confiar no jornalista, não tem problema. Pode chamar a gente de mentiroso. Só que aí faça o seu trabalho de leitor atento e que checa as informações com cuidado. Vá diretamente às fontes que os jornalistas consomem. Você está achando que o dado econômico está errado? Vai no site do IBGE. Você vai gastar 1 hora. Se você fosse ler a matéria, você vai gastar 10 minutos. Mas você vai lá, vai conseguir levantar os dados do PIB do IBGE ao longo dos anos. Você está desconfiado de que o dado da vacina está errado? Vai na Anvisa, vai no site da FDA nos Estados Unidos, vai checar os estudos. Né? Faça o trabalho de um cientista. Não tem problema a sociedade desconfiar da gente. É bom que eles sejam criteriosos mesmo. Mas o que não pode é a gente entrar numa questão que é o seguinte: de repente, e aí eu trago a palavra aí para o Vitor, para vocês, para o Jonas, para quem de direito, é o seguinte: é muito perigoso quando todo mundo desconfia de todo mundo. De novo, não é que a gente tem que ser poliana, mas quando todo mundo desconfia de todo mundo, ninguém confia em ninguém. Logo, a verdade factual e objetiva perde o valor. E aí a gente começa a acreditar só na pós-verdade, nos sentimentos. Não importa se é verdade, não importa se é moral, ético, legal, ou bonito, ou cristão, ou politicamente correto. Não importa. O que importa é o meu sentimento de simpatia ou de antipatia por aquela coisa ou por aquela pessoa. Tá dado o recado. Nós vamos ter que ir para até já estouramos aqui, mas tá muito bom, os entrevistados são especialistas, conhecem muito a área, e nós vamos para um rápido intervalo aqui no nosso Direito ao Ponto, já voltamos. Daqui a pouco tem mais Direito ao Ponto, com o especialista Max Telesca. Mais Brasil News, a rádio do seu jeito. Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. A Mais Brasil News tem um novo canal de comunicação com você ouvinte. Mande agora uma mensagem para o WhatsApp da nossa redação, 61 982 49 3672. Lá você pode enviar sugestões, receber novidades em primeira mão e interagir mais com sua rádio favorita. É só nos enviar um WhatsApp pelo número 61 982 49 3672.
Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio você confirma presença nas eleições 2022. É fácil, de graça e sem sair de casa. Acesse o Título Net. Aqui você emite o seu título de eleitor, paga aquela multa, altera seu local de votação, inclui seu nome social e mais. A Justiça Eleitoral garante seu voto. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. 101,7. A única. Mais Brasil News. Use máscara. Salve vidas. Por você e por quem você ama. Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. Não precisa mais procurar. Mais Brasil News toca as melhores e ponto. Uma programação diversificada. Uma seleção musical que você irá amar. Não posso mais viver assim ao seu ladinho. Por isso colo meu ouvido no radinho de pilhar. A diferença está no ar. 101,7. Mais Brasil News. Sintonize a informação. Já acessou o nosso portal Mais Brasil News? Não? Acesse agora mesmo, maisbrasil.news. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui no DF e também o que é assunto no Brasil e no mundo. Um jornalismo transparente que tem compromisso com os fatos. www.maisbrasil.news. Notícia e música na mesma sintonia. Entretenimento, notícia, música, promoções, participação do ouvinte. Tudo isso e muito mais é aqui na sua rádio. Mais Brasil News. Notícias e música na mesma sintonia. Voltamos a apresentar Direito ao Ponto, com Max Telesca. Mais Brasil News, a rádio do seu jeito. Muito bem, muito bem. Voltamos aqui com o Direito ao Ponto, hoje falando sobre fake news, combate à desinformação, ou melhor, enfrentamento, né, para a gente usar uma palavra melhor, a desinformação e fortalecimento da informação, né? Comigo aqui no programa, nós temos o jornalista Eduardo Militão, que é jornalista do UOL, e Vitor de Andrade Monteiro, que trabalha no TSE justamente nesse ramo aí, nesse enfrentamento à desinformação. Eu vou trazer para o Vitor de novo aqui a pergunta, sem politizar, né? Porque a gente tem o compromisso de ser o mais isento possível aqui. Mas eu queria que você explicasse para nós, para quem nos ouve e assiste, a questão da cassação de chapa por fake news. Existe isso? Como funciona? É possível? Tem também um projeto de lei, você certamente está acompanhando. Poderia falar um pouquinho sobre isso para nós? Sim, primeiro, parabenizar aí o Eduardo Militão pelas palavras que foram muito interessantes, eu acho que complementou muito bem essas ideias, trouxe muitas luzes importantes aqui para o tema. Especificamente em relação à sua pergunta, à sua possibilidade de cassação de chapa por fake news, eu só queria fazer uma introdução aqui, para a gente ficar claro o papel do TSE, né? Sim. O TSE, ele, dentro do modelo adotado no Brasil, nesse modelo eleitoral, já que tem mais de 100 sistemas eleitorais ao redor do mundo, o Brasil tem um modelo próprio, né? Esse modelo próprio, ele tem a atuação do TSE baseada em dois segmentos. Ele tem um segmento jurídico, judicial, que vai atuar julgando questões voltadas às eleições, vai discutir cassação de mandato, vai discutir propaganda irregular, e tem um outro segmento, que é o segmento administrativo. No Brasil, essas duas funções são conjugadas no TSE, diferentemente do que acontece no México, por exemplo, que lá ele tem o Instituto Nacional Eleitoral, que cuida da parte administrativa, né, que é a parte da eleição em si, e o Tribunal Federal Eleitoral, que cuida das eleições. Então, a gente aqui no TSE temos esses dois papéis. E
na atuação de enfrentamento à desinformação e ao Ministério, a gente faz parte dessa parte administrativa. Certo. Então, lá a nossa preocupação a gente tem que tentar trabalhar o máximo possível para que as eleições ocorram de uma forma tranquila, transparente e com legitimidade, e que mais acima de tudo, né, o eleitor saia com a sensação, que essa percepção é muito importante, e que participa de um jogo democrático limpo. E a gente quer o que a gente busca é com a eleição que o candidato que ganhe fique satisfeito pelo resultado e o que perca veja na eleição um instrumento para uma nova tentativa e que ambos saiam satisfeitos com o processo. Né? Então, agora, passando para a sua pergunta, a possibilidade de cassação de mandato por fake news ela se insere nessa atuação judicial, né? E aqui, nesse viés, o TSE já teve 2 momentos de julgamento, né? Teve o julgamento do caso, chamado caso Francisquini, que houve a cassação de mandato, foi entendido naquele contexto em que as redes sociais, elas correspondem a um veículo de comunicação, e aí, nesse sentido, ele se inseria na possibilidade de abuso do poder, né, dentro de mecanismos de comunicação. Então, o excesso na utilização, né, e a gente fala no excesso porque houve uma desinformação, então houve um uso abusivo dos meios de comunicação, pode, pelo menos dentro da justiça atual do TSE, e com base nesse julgamento do caso Francisquini, pode configurar, sim, uma das hipóteses de perda de mandato eletivo. Ou seja, já existe jurisprudência, um parlamentar, até um parlamentar do Paraná, conhecido, ele, se não me engano, é delegado de polícia, não tenho certeza agora, enfim, ele utilizou-se então, delegado de polícia, Jonas aqui está me socorrendo, ele utilizou-se de maneira massiva de rede social e trouxe desinformação massiva, foi assim que entendeu o tribunal e cassou. Então temos um precedente, é possível, de acordo com a jurisprudência do TSE. O TSE vai fazer um aplicativo, uma página online para denúncias de fake news, eu acho que até você já falou, mas podia reforçar isso. Claro, com o maior prazer. O TSE, a gente tem alguns mecanismos de combate, alguns instrumentos que a gente vai tentar utilizar dentro daqueles eixos que eu falei anteriormente para combater desinformação, para enfrentar a desinformação. Dentre esses instrumentos, a gente, em parceria com o aplicativo WhatsApp, desenvolveu um chamado chatbot, que é um robô de comunicação, é como um assistente robótico aí, porque a gente percebeu que todo mundo no Brasil, assim, a gente se comunica muito por meio dos aplicativos de celular, né? O WhatsApp também é um mecanismo muito utilizado pelos brasileiros e é um centro de informação, né? Essas pesquisas mostram que o aparelho celular é um meio de comunicação onde o eleitor se informa. Dentro do chatbot, a gente tem a possibilidade do eleitor pedir informações para a Justiça Eleitoral, por exemplo, onde eu vou votar, qual é a minha sessão, o que eu posso e o que eu não posso fazer no dia da eleição, isso tudo está no chatbot. Então, você tem algumas opções. E a novidade para 2022 é que esse chatbot, que foi um sucesso na eleição de 2020, contou com quase 20 milhões de mensagens trocadas com eleitores, promovendo informação, ele em 2022 criou mais uma opção, que agora vai ser a opção 1, e essa opção ela vai funcionar como uma forma ativa da Justiça Eleitoral de promover informação. Qual é a ideia? É que vai ter a opção de cadastrar o seu celular. Então, você, Max, pode chegar lá e dizer, quero cadastrar meu celular pela Justiça Eleitoral. Então, você autoriza a que a gente envie mensagens para você. E o conteúdo dessas mensagens vai ser voltado a tentar esclarecer como o processo de desinformação funciona. Então, aquela receita de bolo que foi muito legal que o Eduardo Militão trouxe, a gente vai tentar fazer algo parecido, apresentar informação para o eleitor, dizer, fique atento, quando vier tal coisa, isso tem uma tendência a ser desinformação. Então, procura checar essa informação com qualidade. Então, a partir daí, a gente vai se comunicar de forma periódica, tentando promover capacitação do eleitor. E aí também indicando a ele os meios e os caminhos aí que ele pode seguir para encontrar informação de qualidade. Dentre elas, o site Fato ou Boato, que ele é um instrumento muito rico para o eleitor, e aqui eu gostaria de reforçar. Basta procurar aí na internet, Fato ou Boato, vai entrar no site do TSE e você vai ver que as principais informações, como o Eduardo falou, elas já foram checadas. Né? Fala, o TSE está cancelando o título de quem tem 70 anos. Isso já foi checado, já sabe que isso não existe, essa informação. Não existe esse cancelamento. Então, todas as informações estão colocadas lá e no sentido que eu acho que é muito importante, que é a informação, a gente não quer que você acredite porque a gente disse que é verdade.
A gente quer mostrar como essa informação é construída. Quais são os passos que levam a gente a concluir que essa informação não é verdadeira. E a gente quer que você entenda e perceba por si que essa informação tem conteúdo desinformador e ela não merece ser reencaminhada. Pois é, e a internet, né, a web, ela é um instrumento que é um vetor definitivo da pós-verdade. A pós-verdade é, assim, digamos, o conhecimento, uma teoria, né, uma teoria que explica a modernização da mentira, ou a pós-modernização da mentira, que a gente está falando aqui no nome fake news, mas a gente já viu que existem subgêneros, inclusive, da fake news. Eu vou ler aqui para o Militão. Em 2016, entre os embustes mais lidos, destacaram-se a afirmação de que Obama tinha banido o juramento de lealdade à bandeira nas escolas, o Papa Francisco choca o mundo e endossa Donald Trump para presidente, e a notícia de que Trump estava oferecendo passagens só de ida gratuitas para a África e o México, aqueles que queriam ir embora dos Estados Unidos. Teve ainda outra, que disse: o líder do Estado Islâmico pede para os muçulmanos norte-americanos votarem em Hillary Clinton. Bom, por mais ridículas que essas histórias pudessem ser, elas foram lidas e foram... verificou que o BuzzFeed, né, com mais de 3 mil norte-americanos, é um instituto, verificou que 75% daqueles que viram essas manchetes de notícias falsas as julgaram como exatas. Militão, comenta para nós aí, olha só, 75% ouvindo, né, essas bobagens aqui, acabaram acreditando nisso. Me fala aí para nós o que você pensa sobre isso, de maneira bem ampla. Eu não fiz, né, isso não é uma avaliação científica de quem fez um estudo de como as pessoas recebem isso. Algum pesquisador de comunicação deve ter feito uma coisa mais séria e embasada. Mas, assim, de forma empírica, né, parece aquilo que você já disse. É um viés de confirmação das coisas que a gente gosta de ouvir, que fazem cócegas e acariciam os nossos ouvidos. A pessoa ouve, por mais absurdo que seja, é aquilo que ela quer ouvir. Então ela vai e não só acredita, como compartilha, né? Mesmo que não tenha uma base científica ou que resista ao Google, né? Vou jogar no Google e já vai virar. Mentira. Outro dia eu recebi uma aqui, que era de que o padre Marcelo Rossi teria dito tal coisa. Eu achei aquilo, nossa, eu recebi em 2022, né? Aí eu pensei, caramba, o padre Marcelo Rossi fez isso, né? Nossa! Aí eu joguei no Google, né? Aí tava lá, que era de 2018, e ele já tinha dito, gente, não é minha voz. 2022 aconteceu de novo. Alguém pegou uma foto do Bolsonaro com determinada pessoa e falou: olha, o Bolsonaro está aqui se reunindo com fulano. A foto era de 3, 4 anos atrás. E aí o que você faz? Você jogava no Google e já tinha lá. A foto do Bolsonaro é antiga. Alguém pegou uma frase do Lula e disse que ele disse tal coisa. Ele falou, ele realmente disse, só que ele estava dizendo que alguém dizia que ele dizia aquilo. Então não era ele. Só que nenhuma dessas 3 mentiras, nem a do padre Marcelo Rossi, nem a do Lula, nem a do Bolsonaro, foram checadas pela maioria das pessoas. As pessoas simplesmente repassaram sem dar um Google, sem fazer uma pesquisa mínima, porque era isso que elas queriam ouvir. Elas não gostavam do Lula, elas não gostavam do Bolsonaro. Então, como elas não gostam, tanto faz se é verdade ou se é mentira, elas vão passar para frente. Pois é, isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque parece um enxugamento de gelo, né? A gente tem aquilo que eu falei no início do programa, a filósofa Hannah Arendt falou, olha, a mentira na política é uma regra, infelizmente. E a gente a gente busca tentar coibir, mas assim, é um comportamento humano, é muito complicado. Militão, eu sei que você está numa viagem, eu queria te agradecer muito pela entrevista nesse sábado. Queria te passar aí a palavra para uma despedida do nosso público que está nos ouvindo e que certamente está gostando desse programa, que está sendo muito informativo. Te agradecer e que você nos desse aí uma receita de bolo final sobre esse assunto tão complexo. Tá. Bom, vou passá-la rapidamente aqui. Sempre que você receber uma mensagem no WhatsApp, né, que for polêmica, verifique se ela tem fonte, geralmente não tem.
E aí, o que você faz? Você faz uma pesquisa básica no Google, primeiro passo. Segundo, confere nessas agências de checagem todas, essas que o TSE informou, o Vitor aí muito bem, muito legal esse serviço. Por exemplo, a Agência Lupa, Aos Fatos, o Confere, Fato Fake e tantas outras. Terceiro, pesquise notícias jornalísticas, não porque os jornalistas são infalíveis, não, é porque eles estão sobre critérios de controle mais rígidos, eles não podem dizer qualquer coisa. Quarto, aí sim, faça uma pesquisa profunda diretamente nas fontes originais, né? O preço da gasolina está tal. Entra no site da Petrobras, está tudo lá, né? Dá mais trabalho, porque você vai fazer o serviço do jornalista, do pesquisador, mas você vai ter a informação em primeira mão, né? E talvez você não tenha todos os pontos. E seria basicamente isso. Terceiro, não caia na onda de que temos que desconfiar de tudo. Tudo é mentira, todo mundo está querendo se enganar o tempo todo, o mundo está conspirando contra nós. Não, a maioria das pessoas trabalha de boa fé. Né? A minoria que age irregularmente, só que eles são barulhentos. E, por fim, eu queria agradecer aí ao Marcos, ao Vitor, a todos os ouvintes, Jonas, pelo convite. Foi muito bom estar com vocês aqui. Tenho esperança, a gente vai passar perto. Um abraço, Militão, um bom término aí de viagem para você nesse feriado. Você está no interior? Eu estou no interior aqui, mas agora eu já estou perto de Brasília. Tá voltando já, né? Quase isso. Um abraço, meu querido, viu? Felicidades para você, fica com Deus e até uma próxima. Você também, fica com Deus, um abraço. Vitor, do TSE. A gente tem aí uma crise grande, infelizmente tem uma crise que é notória. A gente sempre fala para não politizaremos, porque os nossos ouvintes eles têm a liberdade de exercerem as suas opções políticas, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta, que é a seguinte: você trabalha no setor de fortalecimento da imagem. Você acredita que os partidos poderão tentar, de alguma maneira, tentar macular a imagem do TSE nessa campanha, descredibilizar o trabalho do Tribunal Superior Eleitoral? E como, se sim essa resposta, como é que você está vendo esse momento e como fazer com que isso não aconteça? Como fortalecer cada vez mais a imagem do tribunal? Max, a sua pergunta é bem oportuna, né? Porque ela coincide justamente com o momento em que os partidos políticos estão fazendo parcerias com o TSE para o combate à desinformação, né? Então, a gente percebe com muito otimismo o fato de que as instituições, a gente acredita que as instituições, os partidos políticos, eles querem um jogo limpo, né? A Justiça Eleitoral firmou com vários partidos já, estão sendo realizadas rodadas de reuniões com partidos, justamente para aproximar os partidos políticos do nosso programa de enfrentamento à desinformação. Então, a gente está sentindo que o movimento no sentido inverso da desinformação, no sentido de trazer parceiros. Você falou uma coisa que eu achei muito importante, né? Porque, às vezes, lutar contra a desinformação parece que é enxugar gelo, né? Já que a desinformação ela caminha muito mais rápido e ela é muito mais palatável, como você falou, é muito mais gostosa de ouvir. Só que o que a gente percebe é o seguinte: nós somos... o que a gente precisa perceber, e aqui na linha do que o Eduardo falou muito bem, a sociedade quer informação de verdade. A gente está caminhando num sentido de formar parcerias. Então, já que a informação ela caminha mais rápido, a gente quer ampliar o número de pessoas engajadas no combate à desinformação. A gente quer ampliar para melhorar, para deixar mais sadio o ecossistema informativo. E, nesse sentido, os partidos políticos são grandes parceiros também para trazer a informação. Você falou uma questão logo no começo, que eu até coloquei aqui, que mencionou, né, o Goebbels no contexto de guerra, né, discutindo a informação, né? E a gente sabe que a vítima de uma guerra é a informação, né? A verdade costuma ser uma primeira vítima de guerra. E por isso que a gente quer, em momentos de polarização, em momentos mais difíceis do jogo democrático, a gente quer lembrar que a gente tem que lutar por jogos
um jogo limpo, né? Então, o papel do TSE é tentar construir, pavimentar o ambiente e aí atrair parceiros que funcionam como plataformas políticas, instituições de integridade. O TSE está convidando instituições muito importantes mundialmente para conhecer o nosso sistema eleitoral, para que eles venham aqui para observar e constatar algo que a gente já acredita e a gente já sabe que é verdade, é que nosso sistema eleitoral é um sistema íntegro, é um sistema padrão, é um sistema modelo para o mundo. E a gente quer estar de portas abertas aqui para o mundo verificar isso e corroborar. Porque é importante também que o eleitor não só vote no sistema limpo, mas que ele perceba que ele está inserido em um ambiente de política, no sentido de eleitoral, no processo eleitoral válido, limpo e legítimo, para que ele se conforme, que ele entenda que o resultado ele corresponde à vontade da população. Então, a gente está engajado nisso e buscando cada vez mais parceiros nessa luta contra a desinformação, que também é um parceiro muito forte, é a Ordem dos Advogados do Brasil. Com certeza. No seu Conselho Federal, como vários estados já assinaram parcerias com a gente no sentido de combater a desinformação. Nunca é demais lembrar, né? Sempre a gente tem que ressaltar isso. O sistema nosso de votação, ele é uma referência no mundo e ele foi o responsável por uma tradição que a gente tem observado nos últimos anos, desde a redemocratização, de alternância de poder. Se fosse um sistema que realmente tivesse algum problema maior, nós não teríamos pelo menos 3 polos, né, de poder que ganharam as eleições presidenciais. Nós tivemos pelo menos 3 partidos políticos, né, que tiveram 3 movimentações políticas, para usar um termo mais amplo, 3 movimentos, 3 ideologias, né, ao longo dos últimos 30 anos. Isso aí não é pouca coisa. A gente tem uma alternância de poder, partidos que antigamente falavam muito sobre fraude, não existe mais, não existe nenhuma notícia real sobre fraude no sistema eleitoral da urna eletrônica brasileira. Pelo contrário, antes eu peguei isso, eu tenho já uma certa história aqui de vida, eu me lembro que de apuração e de mesários fazendo anotações em cédulas de papel. Eu lembro, meu pai foi candidato em Canguçu a prefeito e eu lembro que um dia, eu era pequeno, Vitor, e disse alguém, não, fulano de tal fez isso na mesa tal, ele ao invés dele fazer, o meu pai acho que era o número 15, ele pegou e o mesário teria feito o do 15, o 16, uma coisa assim. Enfim, era assim que funcionava. Agora não funciona mais. O voto a cabresto, no início do século, ainda na República Velha. Enfim, há uma construção legítima, progressiva, de um sistema muito importante e objeto de elogios no mundo todo. Eu queria te passar a palavra, Vitor, para você dar as suas últimas considerações, e já estamos fechando este programa que certamente foi muito informativo para quem está nos ouvindo. Eu gostaria, na verdade, de agradecer esse espaço, né? Esse programa, eu tenho dúvida que ele é um serviço público de qualidade, né? Ele está prestando um serviço aqui de utilidade pública, né? Quem está ouvindo hoje está trazendo informações novas. O que você falou agora para o final, acho muito importante, né? Porque a democracia se fortalece de ideias distintas, né? Quanto mais parceiros participam da formação da vontade, da vontade do Estado, mais forte sai a democracia, né? E a gente tenta, no âmbito do TSE, criar esse ambiente de pluralismo de ideias, de respeito às eleições, de paz social. Então, essa é a nossa missão, e a gente se beneficia muito de espaços como esse, com espaços de muita credibilidade na sociedade, que a gente pode aqui transmitir um pouco a ideia, dialogar sobre essas soluções, e a gente se coloca, Max, sempre à disposição para informações, para o que puder ajudar, no sentido de trazer informação para o eleitorado e para a sociedade. Muito obrigado. É isso aí. Foi muito bom o programa hoje. Nós estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso Direito ao Ponto, seu programa de direito descomplicado e sem perder a qualidade. Olha a qualidade das informações que vocês tiveram hoje nesse programa. O budismo fala das 4 9 verdades. No Evangelho de João, uma das mais famosas frases do Cristo, que dizia assim, ó: e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. A busca da verdade é uma das mais importantes e antigas tradições humanas. Não nos afastemos dela. Não sejamos cúmplices das fake news, dos maus políticos. Agradeço imensamente aos entrevistados de hoje e pela presença nesse sábado aqui, um sábado de um feriado aí prolongado. Agradeço principalmente também a você que nos ouviu do carro, de casa, da rua, do YouTube, ao vivo, de qualquer lugar. E você já sabe, todo sábado às 10 da manhã eu estarei aqui, Max Telesca, com você. Nos siga nas redes sociais, @Max Telesca, o Instagram, né? E também no nosso WhatsApp, aqui do nosso programa, que não está aqui, viu? O nosso amigo Everson Pichula, faltou aqui o telefone, hein? Onde é que está o telefone? Eu não vou deixar, eu vou deixar você sem o telefone dessa vez. 98249-3672. Esse é o WhatsApp da rádio, desculpe aí. Mas é isso, um forte abraço a vocês. Estamos aqui no próximo sábado, estaremos aqui nos próximos sábados, com a direção de ele, Jonas Maia, a sonoplastia de Everson Pichula, e eu aguardo vocês. Um grande abraço, sigamos em frente, tudo de bom. Você ouviu Direito ao Ponto. De volta sábado que vem. Aqui na Mais Brasil News. 101,7 FM. Notícia e música na mesma sintonia. Mais Brasil News. Notícia